Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: pensar no futuro. Para quem pesquisa a reencarnação, esse é um pensamento diário, esse pensar no futuro, tá certo? Então quem pesquisa a reencarnação, né, eu acredito que a pessoa que realmente pesquisa isso já faz tempo, né, a pessoa pensa no futuro, né? Então olha, futuro que eu digo é pensar depois que desencarnar, né? O prosseguimento desta vida, ou mesmo a próxima vida. Então veja bem, olha, o futuro ao qual eu me refiro é o seguinte, porque às vezes a pessoa está com 60 anos, às vezes eu já fiz alguns comentários assim, não, mas isso é coisa para o futuro. Tem gente que fala, mas que futuro, pô, o cara já está velho, né? Então olha, futuro que normalmente quando eu falo em futuro, porque eu tenho 56 anos, então veja, futuro que eu me refiro muitas vezes, normalmente, né, é depois que eu desencarnar, dessomar, né, tá certo? O prosseguimento desta vida ou mesmo uma próxima vida, né, tá certo? Então, quem pesquisa a reencarnação, né, seriamente, eu acredito que pense nisso, né. Então, quanto mais velho a pessoa vai ficando, mais a pessoa vai refletindo sobre essa situação, né. Tá certo? Então, olha, depende da idade que a pessoa começa a questionar ou refletir sobre isso. Sobre o que vai acontecer depois que a pessoa desencarnar, né? Para onde que eu vou? Como que vai ficar a minha situação e tal, né? Então, depende muito da idade. Eu comecei a pensar sobre isso aproximadamente com 27 anos de idade. Então, foi a hora que, depois dos 25, 26 anos, foi a hora que eu comecei a frequentar alguns lugares, né? Tal, né? Foi aí que eu comecei a pensar sobre isso. Então, veja. Veja que interessante, apesar da vivência espiritual que possuo, não tenho uma certeza cabal sobre o meu futuro depois que desencarnar. Não é possível afirmar categoricamente que os fatos ocorrerão de uma forma ou de outra. Então veja bem, apesar da minha vivência, quem já viu os meus vídeos ou leu o meu projeto, porque tem um projeto de um livro aí, né? Talvez futuramente eu vou pensar em publicar, né? Mas quem já leu o conteúdo, né, viu que eu tenho uma certa vivência. Então, olha, apesar da vivência que eu possuo, né, eu não tenho assim uma certeza 100%. Né? Eu trabalho com grau de certeza. Né? Tá certo? Então não dá pra gente ter uma ideia, uma certeza assim, categórica, olha, vai ser dessa maneira, assim, dessa forma. Né? Então, olha, eu estudo a reencarnação já faz 30 anos, mais ou menos aí, que eu estudo esse assunto sobre reencarnação, né? Então, olha, eu trabalho com determinada linha de raciocínio, né? Então, olha, a partir da clarividência, principalmente, né, eu pude fazer algumas observações com razoável grau de certeza, pois é necessário ter uma base ou ter fundamentos confiáveis. Então, veja bem, a clarividência foi a ferramenta, né, assim, a melhor ferramenta, no meu caso, para eu poder observar, assim, analisar essa questão do meu caso, porque eu também observo as outras pessoas, né? A gente observa os outros com quem a gente convive, né? Tá certo? Mas o primeiro a ser observado sou eu mesmo, né? Então veja, então através da clarividência eu pude fazer algumas identificações, assim, para eu poder ter fundamentos sobre o que poderá acontecer depois que eu desencarnar, né? Então isso no fundo é um tipo de, isso que eu estou fazendo é um tipo de análise reencarnatória, né? Processo existencial, né? Para a próxima vida, né? Então, olha, teve duas situações que eu vi muito claramente. E essa é o meu fundamento, para eu poder tirar as minhas deduções, chegar às minhas conclusões. Então, olha, eu vi os extraterrestres, né? Porque eu tenho uma raiz com esse pessoal aí. É a minha raiz primeira, assim, né? Com extraterrestres de um outro planeta aí, né? Tá certo? Então eu já vi isso muito claramente, eu já vi eles assim muito claramente e tal, né? E de vez em quando, né, eu ainda dou uns flashes assim, até atualmente ainda, de vez em quando eu dou uns flashes, eu ainda vejo alguém por perto assim tal, né? Tá certo? Mas já vi assim, muito tranquilo assim, calmamente, né? Já vi o pessoal assim, vários deles assim, então eu tenho uma raiz aí com um outro planeta aí, né? Assim como outras pessoas também, né? Tá certo? Não é só eu, né? Então agora tem um outro detalhe, né? Eu fiz parte, na minha encarnação anterior, eu vivi na Alemanha. Então eu fiz parte do Partido Nazista. Assim como tem várias pessoas aqui no Brasil reencarnadas, né?
mais ou menos na idade que eu me encontro, né, porque a gente reencarnou um pouco depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Tá certo? Então eu fiz parte do Partido Nazista durante algumas décadas, né? Durante o tempo que o partido existiu lá, né? Tá certo? Então, isso eu já vi muito claramente, porque eu já vi o pessoal, né, fardado, assim, que o pessoal acompanhou, a gente vê o pessoal que está em volta, né, da gente. Então eu já vi muitas pessoas aqui que conviveram comigo fardados assim, e outros de terno. É um pessoal que fez parte do partido nazista mesmo. Um bom clarividente, quem é clarividente ou quem tem essa capacidade de fazer investigação nesse sentido, já deve ter visto aí, né? Porque está tudo aí, né? Quem é clarividente vê. O pessoal aí, né? Tá certo? Pessoas que fazem projeções conscientes, quem tem a capacidade de investigar, porque o pessoal está tudo aí. Onde eu estou, está todo mundo por aí, né? Ou os extraterrestres, só tem o pessoal nazista, tem os amparadores também, normal, né? Tal, né? Mas quanto a essa questão dos nazistas, então, a gente tem companhias aí, né? Tá certo? Tanto fardados como de terno e gravata, né? Era a roupa que o pessoal vestia na época do Partido Nazista. Aliás, isso a gente pode dizer que foi ontem, né? Quando fala em termos de tempo, assim, né? Tá certo? Então, olha, agora existe essa pendência. Agora veja bem, olha, eu fico pensando, né? São coisas que eu fico analisando, para onde que eu vou, assim, porque tem essa pendência da Segunda Guerra Mundial aí, né? Eu vejo os extraterrestres aí, que são meus irmãos mesmo, né? Isso aí é minha raiz básica mesmo, né? Agora, o pessoal da época do nazismo está aqui, então nós temos vai ser uma pendência que nós vamos ter aí por vários séculos, né? Uma guerra das proporções da Segunda Guerra Mundial. Isso vai acarretar problemas assim para vários séculos, milênios. A gente pode até pensar aí em 1 ou 2 milênios aí, certo? Porque tem situações, porque a gente analisa outros casos que aconteceram no passado, né? Às vezes tem problemas até hoje. Então, veja, a Segunda Guerra Mundial ela vai ter pendências, né? Ainda por muitos séculos para frente, né? Para todos que se envolveram com isso daí, né? Que foi o meu caso, né? Tá certo? Então isso aí vai ser uma pendência. Agora, que nem eu falei, então são os fundamentos, né? Essa é a minha base. Porque eu vejo os extraterrestres, né, e vejo os nazistas também. O pessoal ao qual eu estou vinculado, aos meus camaradas aqui, né? Digamos, né? Porque eu não sou de fazer e sair correndo, né? Então, todo mundo está tranquilo aqui, porque nós vamos ter que resolver essa parada aí, né? Nos próximos séculos aí, né? Vai ficar essa pendência aí, séculos ou milênios, né? Tá certo? Então nós vamos vai ser uma pendência que nós vamos carregar aí por alguns séculos aí, ou talvez milênios, né? E que nem eu falei, vejo os extraterrestres, que são os meus irmãos, né? Raiz assim, né? Básico, né? Tá certo? São os meus irmãos, né? Minha raiz básica, né? E tem o pessoal, né? Essas são as situações, a minha situação pessoal é essa, tem essa pendência da Segunda Guerra Mundial, né? Coisa que eu penso, né? Então a gente fica pensando como que vai ser as próximas vidas, né? Assim, ou mesmo o prosseguimento desta, tá certo? Então, isso para quem é clarividente ou projetor consciente que tem capacidade de investigar esses fatos aí, ó, tá tudo aí, para todo mundo, quem quiser ver, as energias, tal, o nível de evolução do pessoal, tá tudo aí. Tá certo? Porque espiritualmente ninguém esconde as coisas, né? Tudo é muito claro, né? Então, olha, no caso da Segunda Guerra Mundial, nós não soubemos conduzir aquela situação, então aquilo fugiu ao controle. E deu no que deu, que todo mundo sabe, né? Então, nós não soubemos conduzir aquilo lá, né? Aquela situação, paciência, fugiu ao controle, né? Agora é arcar com as consequências, né? Para os próximos séculos aí, ou talvez milênios, né? Então, a minha situação estava um caos, né? Espiritual, né? Mas melhorou bem, porque a gente se empenhou aí, então melhorou, a poeira sentou um pouco, né? Então, olha, eu já vi muito obsessor reencarnar e também já vi muito amparador, então já aquilo deu uma sentada na poeira, assim, e tal, deu uma melhorada no processo aí, né? Porque a gente vai vendo a reencarnação dos obsessores e dos amparadores aí também, e tal, né? E aquilo vai equilibrando a situação, né? Então, é surpreendente só o fato de eu ter chegado até aqui vivo. Porque eu sempre fui muito atacado, assim, espiritualmente, nesses ataques extrafísicos, né? Bom, gente, acho que deu para dar um recadinho aí nesse vídeo, né? A gente prossegue mais para frente aí com outros vídeos aí. Bom dia!